Olá, boa tarde. Segunda-feira, 5 de julho, e o NT Sul está chegando mais uma vez para te fazer companhia na hora do almoço e, claro, para trazer as principais notícias do dia para você. Confira os destaques de hoje. Novas doses da vacina contra a Covid-19 chegam ao Rio Grande do Sul e amanhã já entram na imunização as pessoas com 40 anos em Cachoeira. Estão abertas inscrições para cursos técnicos em administração, agropecuária, contabilidade e o curso normal. A gente traz todos os detalhes. Morre aos 74 anos o professor municipal aposentado Marco Antônio Pereira Guidugli. Nós vamos relembrar a história dessa figura marcante de Cachoeira do Sul. Projeto de lei de educação domiciliar no Rio Grande do Sul é vetado pelo governador Eduardo Leite. Preços abusivos de medicamentos e insumos durante a pandemia. Nós conversamos com o presidente da CPI, que investiga o caso no Rio Grande do Sul, deputado Tiago Duarte, sobre as descobertas e os bastidores dessas negociações. E você, quer ver a sua foto, o seu vídeo, a sua mensagem, a sua opinião aqui na nossa tela? Então envie para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, acesse facebook.com/TV Cachoeira e comente na nossa transmissão ao vivo. O NT Sul de hoje começa agora. E a gente começa atualizando os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. O município teve mais 4 óbitos de pessoas com coronavírus nos últimos 3 dias. 3 deles foram registrados na sexta-feira e as vítimas foram uma mulher de 66 anos, que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência, outra mulher de 85 anos, que faleceu em casa, e um homem de 67 anos, que também faleceu no HCB. O 4º óbito foi registrado ontem, uma mulher de 97 anos, que também estava internada no HCB. Cachoeira também teve nesses 3 dias mais 55 casos confirmados e outros 59 entraram nos boletins como suspeitos. Outros 39 foram descartados. Já os recuperados foram mais 97 nesse período. Na sexta foram 44, no sábado 43 e ontem foram 10. Cachoeira já soma o total de 10.343 casos confirmados. 58 estão como suspeitos e 8.488 já foram descartados. Mais de 9.900 já estão recuperados e 185 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos, ou seja, pessoas ainda com o coronavírus, são 232 nesse momento. E a vacinação segue avançando em Cachoeira do Sul. Na sexta-feira, 2.321 doses foram aplicadas. Só no drive-thru foram aplicadas 975 doses. E a vacinação continua hoje nos 3 principais postos do município, tanto para a primeira, quanto para a segunda dose. E aí quem é que pode se imunizar? Pessoas com 45 anos ou mais e aquelas que fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, reforçando para você, a vacinação agora é nos postos e não mais nos pavilhões, como foi na sexta-feira. Então, se você está no grupo que já pode se vacinar, pode ir até ao S1, que é no prédio do INSS, o S4, no antigo Centro Social Urbano, ou o S14, no bairro Marina. Importante lembrar aqui que é preciso levar documento de identidade, contendo CPF e carteira da vacinação. E mais 526 mil doses de vacinas contra a Covid chegaram ao Rio Grande do Sul no sábado e vão ser distribuídas hoje aos municípios para dar continuidade ao Plano Nacional de Imunização aqui no estado. Um novo lote com 136.890 doses da vacina da Pfizer chegou ao estado na madrugada de sábado. O voo com carregamento aterrissou no aeroporto de Porto Alegre à meia-noite 10. Este lote será destinado para o avanço da imunização em todo o estado, ou seja, a aplicação servirá como primeira dose, já que passou a ser adotado o intervalo de 12 semanas entre as doses do imunizante. Durante a tarde, mais 202.850 doses da vacina da Janssen, de dose única, chegaram à capital. Elas serão distribuídas às 18 coordenadorias regionais de saúde nesta segunda-feira. Já as 186.750 doses da vacina AstraZeneca da Oxford
vieram em um voo que aterrissou por volta das 19 horas e estas deverão ser utilizadas para a segunda dose. Por isso, não serão distribuídas de imediato às coordenadorias regionais de saúde. A Cachoeira do Sul caberá do bolo 1.390 doses da Janssen e 1.068 doses da Pfizer, todas para a primeira aplicação. Com isso, a cidade avança na faixa etária de vacinação, ampliando para 40 anos ou mais. Seguem ainda os grupos prioritários habilitados. Nessa segunda, as vacinas estão disponíveis nas 3 maiores unidades de saúde para os grupos prioritários e população em geral com mais de 45 anos. Para atender a ampliação da faixa, a Secretaria de Saúde trabalha uma nova estratégia. Conforme o secretário Marcelo Figueiró, as vacinas estarão disponíveis no Salão da Igreja da Penha, na Igreja São José e na Fenarroz. A pasta acredita que provavelmente terá de manter as 3 maiores unidades abertas para garantir a vacinação com as doses da Pfizer, que exige manutenção em baixas temperaturas. As unidades são a US1, junto ao INSS, a US4, no Centro Social Urbano, e a US14, que fica no bairro Marina. Ao longo da tarde, os detalhes serão definidos, assim como o horário de início da vacinação, que está previamente acertado para as 16 horas. Informações importantes, da vacinação que está chegando, está sendo ampliada nesse segundo semestre em todo o país, aqui no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul especificamente também, e a gente traz com toda alegria, essas informações. Gente, cerca de 26 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas fora do período de validade. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na sexta-feira. Inicialmente foi dito que algumas dessas doses teriam vindo para o Rio Grande do Sul. Mas, segundo a 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, que tem sede em Cachoeira do Sul, esses lotes não vieram para o estado. A Secretaria Estadual da Saúde averiguou a situação durante o final de semana e confirmou que a remessa não desembarcou no território gaúcho. O problema ocorreu em mais de 1.500 municípios brasileiros. E a vacinação contra a gripe já está agora disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. Essa liberação estava prevista para sexta-feira, dia 9, mas com adesão abaixo do esperado, o cronograma foi alterado. Até o momento, apenas cerca de 40% do público-alvo foi atingido. Em Cachoeira do Sul, a aplicação está sendo ministrada nos 9 postos de saúde. A gente destaca, está na tela aí já para você, o S1 no prédio do INSS, o S4 no antigo Centro Social Urbano, o S14 no bairro Marina, ESF1, bairro Promorar, ESF2 no bairro Carvalho, ESF3 no bairro Noêmia, ESF4 no bairro Barcelos, ESF5, bairro Tupinambá e ESF7 no bairro Ponche Verde. Gente, a semana começou mais triste em Cachoeira do Sul. Faleceu hoje de manhã, aos 74 anos, o professor municipal aposentado Marco Antônio Pereira Guidugli. Conhecido por uma memória única, Guidugli morava em um residencial voltado para a terceira idade desde 2019. Após meses de luta, ele não resistiu a internações e cirurgias cardíacas. As lembranças de Guidugli se apagam. Faleceu nesta segunda-feira, aos 74 anos, Marco Antônio Guidugli, uma das figuras mais icônicas de Cachoeira do Sul. Com uma memória invejável, o professor municipal aposentado vivia desde junho de 2019 em um residencial geriátrico. Guidugli lutava contra frequentes internações e cirurgias para tratar o coração. Antes de ser recolhido por ordem judicial, Guidugli vivia perambulando pelas ruas do município, contando histórias do passado e relembrando fatos, principalmente do esporte local. Os bancos das praças Honorato e José Bonifácio era o cenário para uma ótima conversa. Mesmo com boas condições financeiras, ele não fazia questão de levar uma vida digna. Em vários momentos, o Ministério Público tentou sem êxito melhorar a qualidade de vida do aposentado, que vivia sujo, com a barba grande, vestimentas inadequadas ao clima, piolhos e com problemas de saúde física e mental. Guidugli foi pauta de histórias dentro do jornal NT Sul em diversas oportunidades. Carisma e o bom humor
eram marcas dos conteúdos, que rendiam interações durante as gravações e após as reportagens. Aqui estão as tuas mensagens, Guidugli. Esse rolo de presente de carinho dos telespectadores do NT Sul, da TV Cachoeira, das pessoas que gostam de ti, que te admiram. Claro. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, princípio de tantos caminhos e tanta jornada. Essa aqui que está cuidando de ti agora? Patrícia. É? É Patrícia, e quando ela senta, ela diz, Patrícia Pilar. Que todos estejam bem, alegre, parceiro e que ri bastante. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Falar, Guidugli, eu te vi lá na TV Cachoeira, a Lena estava te entrevistando. Guidugli deixou como legado, além do seu conhecimento de memória invejável, também o tipo de pessoa que ele foi. Ele influenciou positivamente na vida de muita gente, fez diferença na vida de muitos jovens, né? Encaminhando-os, motivando, incentivando através do esporte, principalmente, a terem um caminho de vida. Com certeza ele fez a diferença, com certeza Guidugli deixa um legado muito bonito, boas memórias, lembranças na vida de todos nós. E eu acho que, acima de tudo, me alegra muito também o fato de nós, da TV Cachoeira, termos aberto janelas e portas para mostrar um pouquinho do Guidugli através das nossas reportagens, dos passeios que fiz com ele pelo centro da cidade, né? Da mostra que fizemos a ele, das inúmeras homenagens que ele recebeu no ano do seu aniversário, num dos anos do seu aniversário, em que muita gente mandou e a gente imprimiu e mostrou para ele, entregamos para ele um encarte especial disso. E muito me conforta saber também que nos últimos anos de vida dele, ele estava num local limpinho, quentinho, né, onde ele estava sendo cuidado, ele estava sendo assistido, ele estava tendo dignidade. Em 2017, Guidugli foi a inspiração do escritor Sérgio Almeida no livro infantil O Esquisito da Caixa d'Água. Durante anos, o professor assinou a coluna Baú do Guidugli no Jornal do Povo. Em 2 oportunidades, ele ganhou o prêmio de colunista mais lembrado de Cachoeira do Sul. No ano de 2009, o professor recebeu o título de cidadão benemérito da Câmara de Vereadores. A última entrevista de Guidugli para a TV Cachoeira foi no dia 2 de janeiro de 2020, antes da pandemia. Na oportunidade, ele desejou alegria e boas risadas para todos. Hoje, a memória de Guidugli descansa em paz e as lembranças dessa figura tão querida ficam eternizadas na memória dos cachoeirenses. Agora você vem dizendo adeus. Lamentamos pela morte, né, do professor Guidugli, né? Com certeza uma história, um legado de vida que entra para a história de Cachoeira do Sul. E a gente realmente, como a Lena destacou na reportagem, né, do Bernardo Miller, ficamos alegres por ter conhecido o professor Guidugli, por ter contado algumas de suas histórias, quem sabe de tê-lo ajudado também em alguns momentos. E quantas memórias nesse momento não vêm à tona para tantas pessoas que foram auxiliadas por ele, educadas por ele em vários momentos. E para mim, uma das histórias mais marcantes foi de uma das primeiras reportagens que a gente fez com o professor Guidugli, num dos seus aniversários, em que dezenas, centenas de pessoas enviaram as suas mensagens, as suas felicitações nas redes sociais aqui da TV. E, obviamente, o professor Guidugli não tinha acesso, não tinha suas contas nas redes sociais, e nós fizemos o trabalho de recolher todos esses recados, todas essas mensagens de carinho, imprimir todas essas mensagens e levar até ele. E foram páginas e páginas de mensagens. Então, é um personagem querido, né, que entra definitivamente para a história de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos destacar no canal do YouTube da TV Cachoeira uma playlist com as principais reportagens que nós produzimos com o professor Guidugli ao longo dos tempos aqui na TV Novo Tempo. O corpo do professor Guidugli vai ser velado na capela da funerária Madre Teresa, na rua Ivo Becker, a partir das 2h da tarde. O sepultamento está marcado para as 13h30 no cemitério municipal.
Gente, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social retomou hoje o agendamento de seguro-desemprego nas agências. O agendamento pode ser feito pelo site fgtas.rs.gov.br. O encaminhamento do seguro-desemprego pode ser realizado após 7 dias da dispensa, presencialmente na agência FGTAS Cine mais próxima ou então pela internet, caso a dispensa tenha sido sem justa causa, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Os prazos para a solicitação do benefício são de 120 dias para a modalidade formal e de 90 dias para a modalidade empregado doméstico. Na quinta-feira, vão ser abertas as inscrições para os cursos técnicos em administração, agropecuária, contabilidade e o curso normal aqui no Rio Grande do Sul. Quem traz os detalhes e conta sobre essas oportunidades é a repórter Gabriela Belo. Boa tarde, Gabi. Olá, Nunes, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A gente tem estas oportunidades disponíveis em 4 escolas estaduais aqui de Cachoeira do Sul. Eu estou na 24ª Coordenadoria Regional de Educação e ao meu lado está a assessora pedagógica Miriam, ela que vai dar essas informações para a gente. Uma boa tarde, assessora. Boa tarde. Então, nós temos 4 cursos que vão iniciar as inscrições a partir do dia 8 de julho. No Instituto João Neves, nós temos o curso normal, na Escola Borges, o técnico em administração, na Escola Diva, o técnico em contabilidade e na Escola Conceição, o técnico em agropecuária. E para o ingresso, a gente tem a oportunidade tanto para quem está cursando o ensino médio ou para quem já concluiu. Isso. Para o curso normal, é somente quem já terminou o ensino médio. Porém, os outros cursos técnicos pode ser alunos que estejam cursando a partir do 2º ano do ensino fundamental ou também quem já terminou o ensino médio. Mas aí a pessoa daqui a pouco está assistindo e vai se perguntar, como que eu vou usar essa graduação nesse momento? A gente tem um mercado de trabalho bem amplo, né? Sim, o mercado de trabalho cada vez pede, né, que as pessoas se qualifiquem. Esta é uma excelente oportunidade para as pessoas que buscam uma qualificação profissional, além de ser gratuita, né? Sem falar que essa oportunidade ela é totalmente de graça. E qual é que é o tempo que leva para essa formação? Em geral, são 2 anos. Cada curso tem a sua durabilidade e a sua carga horária, né? Então, quem estiver interessado pode buscar direto às escolas para pegar mais informações, que explique melhor as características de cada curso, né? Para ver direitinho o tempo de duração e o mercado de trabalho que esses cursos podem abranger. Mas as inscrições, elas podem ser feitas também de maneira online. Sim, as inscrições são online, através do site da Secretaria da Educação, mas as pessoas interessadas também podem buscar a escola, caso não tenha acesso à internet, pode buscar a escola para pedir auxílio para realizar essa inscrição. Curso de graça e a inscrição também não tem taxa nenhuma. Não tem taxa de inscrição também. Se ultrapassar o número de vagas, né, os cursos eles têm, de acordo com o seu edital, sorteio ou prova. Tanto o sorteio quanto a prova daí vão acontecer dia 30 de julho. Então, o aluno interessado faz a inscrição a partir da semana que vem, a partir do dia 8, e dia 30 tem o sorteio ou prova conforme o curso que ele está interessado. E a quantidade de vagas, ela varia de acordo com o curso, de acordo com a escola também. Por isso que é importante o aluno buscar as maiores informações na escola, porque cada curso tem um número de vagas diferenciado. Questão de estágio também está incluído nesse período dos 2 anos? Sim, nesses 2 anos tem a parte teórica, né, do curso, para realizar teórica e práticas, e também o estágio. Todos os cursos chegam no último semestre deles é de estágio. Outra grande dúvida que eu acredito que quem está interessado, né, em concorrer a uma dessas vagas aí, seja a questão das aulas, se são presenciais ou se são à distância. O Estado está adotando, né, um modelo híbrido de ensino. Então, se o aluno opta pelo atendimento presencial, ele tem o direito, né, a assistir às aulas presencialmente. Caso ele tenha alguma comorbidade, que não possa receber o atendimento, ir até a escola para ter o atendimento presencial, ele pode assistir às aulas de forma remota, e isto durante este período, né, da pandemia. Isso é a escolha do aluno quando ele é maior de 18 anos. Isso, se ele quer assistir às aulas presenciais ou remotas. Porém, as práticas, né, essas sim, devem ser todas presenciais. E que turno que são essas aulas?
Tem cursos que são noturnos e tem outros que são diurnos, então é importante, né, o aluno procurar a escola até mesmo para verificar essas informações. O curso normal, ele é diurno, o técnico em agropecuária é diurno e o administração e contabilidade são noturnos, mas eu sempre recomendo para tirar sempre todas as dúvidas direto com a escola, né, para não ficar em dúvida em nenhum aspecto. Tá bom, as inscrições, como a gente falou, começam no próximo dia 8 e são 4 escolas estaduais diferentes. Isso, são 4 escolas diferentes. Retomando, né, o curso normal no Instituto João Neves, o curso técnico em administração na Escola Borges, o agropecuária na Escola Conceição e o contabilidade na Escola Diva. Tá bem, então, assessora, obrigada aí por todas as informações. Não por isso, sempre à disposição. Tá bom, converso aqui na 24ª Coordenadoria Regional de Educação com a Miriam, ela que é assessora pedagógica, Daniel, falando aí sobre essa oportunidade nas escolas estaduais quanto aos cursos técnicos. E aí, é uma ótima oportunidade, a gente falou inclusive que todos eles não têm custo algum para o aluno. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. É isso mesmo, né? Educação nunca é demais, formação nunca é demais. Você está em casa, quem sabe, no período da pandemia, está, quem sabe, faltando alguma oportunidade, quem sabe não seja a hora de buscar um outro caminho, né? Uma outra formação para se encaixar no mercado de trabalho. Aí estão algumas opções. Bom, nós vamos para o nosso primeiro bloco de interatividade, vamos ver as mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e eu repito que gosto de destacar sempre que você não apenas assiste ao Telejornal NT Sul, mas faz o telejornal com a gente. Você faz parte da nossa produção como nosso repórter colaborativo aqui do Telejornal NT Sul, né, mandando as informações de onde você vive, de onde você nos assiste e comentando também, mandando a sua opinião, seja concordando, seja discordando, né, trazendo um outro ponto de vista, o que é sempre bom para a gente enriquecer o conteúdo e registrar com riqueza de detalhes o dia a dia de Cachoeira do Sul. Como é que eu faço para participar, Daniel? Telefone na mão aí? Pegou seu celular? Então anote aí, já na tela para você, 51997697129 é o número do nosso WhatsApp, para onde você pode enviar sua foto, seu áudio, seu vídeo, né, ou simplesmente o seu texto e a gente coloca aqui na nossa telinha. E o nosso Facebook, onde nós temos uma das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira. Aí é barbada, é só comentar lá, viu? Vamos para o Facebook, vamos ver aqui os recados. A Letícia Cunha está com a gente, desejando um ótimo dia, um bom almoço a todos. Obrigado, Letícia, para você também, para sua família aí. O Cláudio Lopes também desejando uma ótima tarde. E vários comentários hoje em função do falecimento, né, do professor Marco Antônio Guidugli, figura conhecida e querida em Cachoeira do Sul, várias mensagens. A Ana Francisca Batista Bittencourt dizendo aqui, estou assistindo em Santana da Boa Vista, sentimentos pela perda desse querido amigo que pelas poucas vezes que convivemos enquanto morei em Cachoeira, quando o encontrava na praça me trouxe vários ensinamentos. Obrigado, viu, Ana, pelo seu relato, pela sua mensagem. Acho que esse é um sentimento geral da comunidade, né? Todos queriam muito bem ao Guidugli. O Paulo Gonçalves Machado, pessoa ilustre em Cachoeira, o amigo Guidugli. A Mara Regina Belo Melo, também mandando aqui o seu boa tarde, desejo de uma ótima semana. Gomes Venceslau, Celso Medeiros, meus sentimentos, a família do Guidugli, ilustre figura, ele coloca em caixa alta, né, com letras maiúsculas aqui, fará falta no cenário cachoeirense. Lorena Moraes, Vera Lúcia Barbosa, também enviando aqui sentimentos à família. Sérgio da Silva Almeida também está com a gente, que escreveu inclusive um livro, como a gente citou na reportagem agora há pouco, né, contando um pouquinho do Guidugli, traduzindo um pouco dessas experiências para as crianças no livro infantil. Emocionado aqui em Caxias com a homenagem ao querido Guidugli. Parabéns à TV Cachoeira. Obrigado, Sérgio. Grande abraço para você. Vamos aqui para a tela, vamos ver os recados que chegam também através do nosso WhatsApp. A Guacira Fraga, fiquei muito triste ao saber que o Guidugli faleceu. Foi meu colega na escola. Era muito inteligente e carinhoso, conta aqui a Guacira. Muito obrigado pelo relato, viu? E os nossos sentimentos aí a você também pela proximidade que tinha com o professor Guidugli. Quem mais? O Leandro Pontes também está com a gente. As lendas cachoeirenses estão partindo. Perdemos o Garça, hoje o Guidugli, que vai em paz, diz aqui o Leandro Pontes, né? São pessoas que realmente entram definitivamente para a história.
Quem mais? A Bia Pereira, muito triste com a morte dessa pessoa especial, muito inteligente, sempre com um elogio e um carinhoso abraço a todos os cachoeirenses. Agora nos disse adeus. Vá em paz, meu amigo, diz aqui a Bia Pereira. Aliás, sobre isso, teve uma reportagem que eu recordo que a Lena fez com o professor Guidugli, em que ele ia caminhando pela rua, né? E assim, ele tinha um conhecimento gigantesco sobre as pessoas, trabalhadores do comércio, e ele ia contando uma história quase sobre cada um que encontrava na rua, né? É realmente algo incrível. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, vai participando, enviando a sua informação, já a gente põe no ar aqui. No próximo bloco, lei que amplia a quantidade de doenças detectadas pelo teste do pezinho no SUS tem 1 ano para ser implementada. Por enquanto, o exame engloba 6 doenças. E ainda, preços abusivos de medicamentos e insumos durante a pandemia. Nós conversamos com o presidente da CPI que investiga o caso no Rio Grande do Sul, deputado Tiago Duarte, sobre as descobertas e os bastidores dessas negociações. Projeto de lei de educação domiciliar no Rio Grande do Sul é vetado pelo governador Eduardo Leite. O NT Sul volta em instantes, não sai daí. Meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e a gente fica feliz por ter você com a gente na hora do almoço, acompanhando as principais notícias e participando com a gente aqui também. Vamos falar agora sobre o tempo? A gente fala do tempo em Cachoeira do Sul e no Rio Grande do Sul. Essa semana os dias devem ser bem parecidos, com nuvens predominando, mas com possibilidade de aberturas de sol. Vamos agora ver os detalhes. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com nevoeiro. À tarde também deve ter muitas nuvens, mas há expectativa de aberturas de sol. Temperatura mínima 7 graus, máxima 21. Terça-feira deve ter sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 10 graus, máxima 22. Quarta-feira deve seguir com essa mesma característica em Cachoeira do Sul, com volume considerável de nuvens e aberturas de sol. Temperatura mínima 11 graus, máxima 22. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Ainda tem nebulosidade e o dia começou com nevoeiro e neblina em diferentes pontos do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, essa neblina demora para se dissipar e permaneceu até o fim da manhã em algumas regiões e em outras só se dissipa completamente agora no comecinho da tarde. No entanto, as temperaturas devem ficar amenas ao longo da tarde e volta a esfriar à noite. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Em Santa Maria, na região central, 19. 20 graus em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 18 graus. O setor de dispensação de fraldas em Cachoeira do Sul não está operando hoje devido à necessidade de uma atualização operacional no sistema de gerenciamento de usuários com deficiência. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde. O atendimento deve ser retomado normalmente amanhã, terça-feira, das 7h30 às 11h30 da manhã e à tarde, da 1h até às 3 horas. E nós vamos para mais um bloco de recados aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Você de casa já mandou seu recadinho para a gente? Já contou sua notícia? Corre aí, pegue o seu telefone, conte uma novidade para a gente, colocamos no ar aqui com todo carinho. É bom sempre ter você fazendo o Telejornal NT Sul com a gente e registrando aquilo que você vivencia na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e assim a gente conta o dia a dia de Cachoeira do Sul por aqui. Vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Luciara Santos está fazendo aqui uma homenagem. Feliz aniversário para Márcia Moreno, melhor de Deus na tua vida. Desejo de suas amigas Ana Maria e Luciara e todas da equipe da FISC. Legal, parabéns aí para Márcia Moreno, completando mais um ano de vida. As felicitações das amigas, portanto, aqui. Obrigado pela participação, a Luciara. A Nara Machado está também comentando aqui sobre o falecimento do Guidugli, né? É o assunto que hoje predomina nas redes sociais em Cachoeira do Sul, por tudo que o Guidugli representou aqui para o município. E ela conta que antigamente jogavam vôlei juntos no Centro Social Urbano. Bons tempos, ficará saudade, diz aqui a Nara.
A Débora Santos, grande homem, foi meu professor no interior. Cuidei dele no residencial Duda Rezende. Olha aí, que história, né? Uma história de cuidado inicialmente do professor para com a Débora e depois o contrário, né? Sendo que ela também teve a oportunidade de cuidar dele nesses últimos tempos. O Cláudio Machado também está com a gente aqui, celebrando, né? Que bom termos os cursos livres, né? Os cursos gratuitos. Falamos agora há pouquinho sobre esses cursos técnicos que estão disponíveis aqui em Cachoeira do Sul e também em outras escolas estaduais pelo Estado Gaúcho. Se você perdeu essas informações, daqui a pouquinho vai lá no nosso site, novotempo.com/NTSul, para você conferir. Vamos para a tela? Vamos ver os recados aqui do WhatsApp. Uma pessoa pede para não se identificar, respeitamos esse direito. E a mensagem é a seguinte: aqui na esquina da rua Marcílio Dias, esquina da pracinha de Francesc, a prefeitura começou um serviço e não terminou, deixando as calçadas sem arrumar, quebradas e um bueiro sem tampa, diz aqui esta pessoa que não se identificou. Agradecemos pela informação, fazemos aqui aquele apelo, né, para a Secretaria de Obras para que esse trabalho seja finalizado, para que as pessoas não corram risco, né, com essas obras que ficam aí pela metade, tampa de bueiro faltando, enfim, é sempre algo perigoso. A gente já registrou isso algumas vezes, né? Quem mais? A Ana Paula. Gostaria de saber se posso fazer a vacina da Covid com a receita do remédio contínuo de pressão. Ana, sim, você pode. O mesmo vale para quem tem asma, tá bem? Basta você levar a receita para fazer a sua imunização contra a Covid-19. Obrigado pela participação com a gente aqui. O Carlos também está participando. A partir de que horário vai estar disponível a vacina para quem tem 40 anos? Pergunta aqui o Carlos. Carlos, a gente vai trazer mais detalhes em breve, tá bem? E já lá no nosso site, novotempo.com/NTSul, também todos os detalhes sobre essa vacinação para quem tem 40 anos ou mais em Cachoeira do Sul, tá bem? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais recados, inclusive, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Gente, em maio foi sancionada uma lei que amplia a quantidade de doenças detectadas pelo teste do pezinho no SUS. A proposta tem 1 ano para ser implementada e, por enquanto, o exame disponível engloba 6 doenças. O teste do pezinho deve ser feito em todo o bebê, preferencialmente entre o 3º e o 5º dia após o nascimento. Pelo SUS, cerca de 2.400.000 recém-nascidos fizeram o teste nos últimos 3 anos. O exame é realizado em quase 29.000 pontos no país, entre maternidades e postos de saúde. Durante as consultas, os profissionais de saúde devem informar a gestante e aos acompanhantes a importância do teste do pezinho. A Heloísa é responsável pelo teste na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ela garante que o exame é capaz de detectar doenças que o bebê possa ter. A importância dele é que ele faz o rastreamento de doenças na criança, no recém-nascido, precocemente, evitando, né, que a criança fique com sequelas ou venha a ter mesmo a morte se não for tratada, né? Então, esse rastreamento oferta o tratamento oportuno e precoce dessas doenças. Atualmente, o teste do SUS engloba apenas 6 doenças. A fenilcetonúria, a fibrose cística, o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita, a doença falciforme e outras imunoglobinopatias e a deficiência de biotinidase. Com a nova lei sancionada em maio, o exame passará a abranger 14 grupos de doenças. Essa ampliação ocorrerá de forma escalonada e caberá ao Ministério da Saúde estabelecer os prazos para a implementação de cada etapa do processo. Na primeira etapa, o teste do pezinho continuará detectando as 6 doenças que são feitas no teste atual, ampliando para o teste de outras relacionadas ao excesso de fenilalanina e de patologias relacionadas à hemoglobina, além de incluir os diagnósticos para toxoplasmose congênita. Em uma segunda etapa, serão acrescentadas as testagens para galactosemias, aminoácidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos, que é a deficiência para transformar certos tipos de gorduras em energia. Para a terceira etapa,
entram no rastreamento as doenças que afetam o funcionamento celular. Na etapa 4, as imunodeficiências primárias. E na etapa 5, será testada a atrofia muscular espinhal. O Sistema Único de Saúde hoje oferta rastreamentos através do teste do pezinho somente de 6 doenças. Vai ser ampliado futuramente, conforme a lei, mas ainda não está em vigor a lei, que só vai entrar em vigor de 365 dias após a publicação no Diário Oficial. Ele é muito importante para as crianças, para o recém-nascido. Então, a mãe do bebê, ela é uma responsabilidade dela, entendo, levar a criança para coletar o teste do pezinho na atenção básica, e cuidar, porque o período ideal da coleta do teste do pezinho é do 3º ao 5º dia de vida da criança. Então, é muito importante que a mãe se atente para esse período e leve o seu bebê, porque é gratuito na atenção básica, então a família tem o direito, de ir lá na atenção básica para fazer o teste. Isso aí, teste importantíssimo, para a saúde do bebê e para uma vida saudável. Gente, o governador Eduardo Leite vetou integralmente o projeto de lei que instituiria no Rio Grande do Sul a educação domiciliar, o chamado homeschooling. O texto do veto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado de sexta-feira. Em caso de acolhida do veto pela Assembleia Legislativa, o projeto é arquivado. Após a publicação do veto pelo governo, ele é encaminhado à Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados. Se o veto for acolhido, o projeto é arquivado. No caso de derrubada do veto, a proposta passa a vigorar como lei promulgada pelo Legislativo Estadual. Para derrubar o veto, são necessários 28 votos. A principal justificativa para o veto é a inconstitucionalidade da proposta. A Procuradoria-Geral do Estado avaliou que a regulamentação do tema deve ser feita pela União. A Secretaria da Casa Civil, em nota, justificou a decisão do governo pelo veto. Abre aspas. O veto do governador foi decidido depois de uma ampla ponderação dos aspectos técnicos e constitucionais da medida, ouvindo especialistas, Ministério Público, representantes da sociedade, inclusive o próprio deputado. O governador entendeu que o tema ainda carece de amadurecimento e, por isso, usou a sua prerrogativa legal e democrática do veto, fecha aspas. Quando da tramitação do projeto em audiência pública, o proponente, deputado Fábio Osterman, obteve parecer contrário ao projeto de entidades ligadas à educação. O documento contou com a anuência da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, das Secretarias Municipais de Educação, dos Conselhos de Educação Gaúchos, da FAMURS e do Sindicato do Ensino Privado. Com a proposta de regulamentar o ensino doméstico no Estado, o projeto tramitou por 2 anos no Legislativo Gaúcho e pretendia a adoção de ensino em casa mediante registro atualizado das atividades pedagógicas desenvolvidas. Para comprovar o aprendizado, crianças e adolescentes deveriam passar por avaliações periódicas aplicadas pelo Sistema Regular de Ensino. Iniciam nesta semana as vendas das passagens dos novos voos da Azul pelo interior do Rio Grande do Sul. O início da operação é no mês de agosto. As rotas vão ligar Porto Alegre aos municípios de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul e Alegrete. Os voos de lançamento vão ter preços promocionais. Na tela você confere os valores informados pela companhia aérea. Gente, hospitais e casas de saúde estão se submetendo a pagar preços abusivos para poder ter em mãos os medicamentos necessários para tratamento de pacientes com coronavírus. Evidências disso estão sendo coletadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos e Insumos Covid-19 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que está em atividade desde 5 de abril. O presidente da CPI, deputado Tiago Duarte, conversou com a Helena Caetano e compartilhou descobertas graves e impactantes sobre os bastidores dessas negociações. Daniel, vamos falar sobre este assunto, saber mais detalhes sobre o andamento deste trabalho que está acontecendo na Assembleia Legislativa Gaúcha. O trabalho, a CPI, foi proposta pelo deputado Tiago Duarte, que é também médico obstetra e legista, sabe do que está falando, e ele está conosco a partir de agora para nos dar mais detalhes sobre o andamento desse trabalho. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao NT Sul, à TV Novo Tempo, à TV Cachoeira.
Boa tarde, é uma satisfação, Lena, poder estar conversando com vocês e com toda a região da Grande Cachoeira. A pergunta inicial que eu lhe faço é: qual foi o gatilho principal que fez com que o senhor pensasse na possibilidade de propor uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha para estudar, para ver qual é a situação do preço dos medicamentos e insumos Covid-19? Então, há cerca de 2 meses e meio atrás, Lena, nós começamos a receber aqui na Assembleia denúncias de médicos e diretores de hospitais dando conta do aumento abusivo de algumas medicações, principalmente aquelas medicações essenciais à vida, do kit intubação, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. Inicialmente, nós achávamos que iríamos ter um aumento de 40%, 60%. Mas, ao longo dessas investigações, nós temos observado aumentos de 1.000, 2.000, 3.000, e esta última semana agora, nós tivemos um aumento de mais de 10.000%. 10.000%. Uma medicação que antes era comercializada a R$ 2,00, chegou a ser vendida a R$ 199,00 por uma distribuidora para o hospital. Então, realmente esse tipo de situação acaba colocando em risco a saúde das pessoas, são medicamentos essenciais à vida, e acaba colocando em risco a operação hospitalar. A gente sabe que neste período em que a demanda por esse tipo de medicamentos e insumos é grande, teoricamente é questão de mercado, né? Aumentou a demanda, teoricamente aumenta um pouquinho mais preço, o produto fica mais valorizado. Mas esses índices que o senhor citou realmente são alarmantes, né? São. Realmente o que a gente observa é são grupos, né, que formaram um cartel nesse processo e que estão se locupletando e que estão ganhando dinheiro em cima da desgraça das pessoas. Para teres uma ideia, alguns hospitais conseguiram importar do exterior essas medicações, da Itália, da Turquia, e estes medicamentos chegaram ao Brasil custando a metade do valor do que eram os valores aplicados pelas distribuidoras nacionais, mostrando claramente que há um crime contra o consumidor, que há um crime contra a saúde pública e que coloca em risco a saúde das pessoas. Se as pessoas não têm essas medicações, se os médicos não têm esses remédios para utilizarem nos pacientes de UTI, essas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de permanecerem entubadas. Isso prejudica o seu estado de saúde e piora, sem dúvida nenhuma, o prognóstico. A equipe da CPI está realizando visitas técnicas, né? Vocês estiveram em alguns hospitais do interior gaúcho e que situações vocês viram em loco lá, além dessa questão dos altos preços? O que mais, deputado, foi constatado nessas visitas? O que chama a atenção, assim, muitas vezes, é o caráter humano desse tipo de situação, né? Nós já visitamos mais de 30 municípios, foram mais de 60 oitivas a hospitais em todo o estado, e realmente chama atenção quando um médico de UTI chega para a CPI e diz o seguinte: olha, doutor Tiago, nós usamos a primeira linha de medicação, terminou, nós usamos a segunda linha de medicação, terminou, nós usamos a terceira e nós estamos pensando na quarta linha de medicação para manter o paciente entubado. Aí eu perguntei, mas olha, eu sou médico, eu nunca ouvi falar em quarta linha. Não, o senhor nunca ouviu, nem vai ver, nem vai ouvir falar. A quarta linha é o seguinte, é dar um analgésico opioide para o paciente e amarrar. Então, quando um médico de uma UTI, por falta de remédio, ele pensa em amarrar o paciente para poder mantê-lo entubado, é porque realmente alguém falhou muito feio, falhou muito sério ao longo desse processo. Em Santa Cruz, no Hospital Ana Nery, Lena, para tu teres uma ideia, o diretor do hospital
diretor experiente do hospital, está lá há mais de 20 anos, ele chorou ao nos relatar que ele tinha mais 2 horas de oxigênio para a CTI e de que ele se emocionou e chorou quando estava enchendo o recipiente que recebe oxigênio, porque ele teria mais 2 horas só de oxigênio. Então, o que se fez ao longo dessa pandemia, esses grupos observaram o aumento da incidência da infecção, a taxa de ocupação aumentando das CTIs para aumentar o preço dos remédios. Nós temos gráficos que já mostram isso, né? Nós quebramos o sigilo fiscal de mais de 550 mil notas. Nós sabemos agora quem vendeu para quem, qual medicação, quando e a quanto. E aí nós observamos que estes grupos, eles aumentaram o valor da medicação quando a prefeitura, a imprensa ou o governo do estado anunciou que nós tínhamos uma taxa de ocupação maior nas UTIs. Isso é francamente criminoso. Então nós precisamos ter uma ação contundente para que realmente esses fatos não voltem a ocorrer numa eventual nova onda de infecção pelo coronavírus. Deputado, em algum momento os administradores de hospitais e casas de saúde, pelo que o senhor comentou, se sentiram acuados ou até reféns desse pessoal, dessas empresas? Lena, a descrição deles, de quase todos durante os depoimentos, é de que foram extorquidos, esse é o termo, de que foram chantageados por esses grupos. Esses grupos tentaram fazer venda casada, ou seja, só pode comprar o medicamento que o hospital está precisando se comprar um outro medicamento que está fora de linha, né? Isso é um absurdo, né? Olha, se você não comprar, se você não pagar antecipado a medicação, se você não pagar antecipado, tem outros que querem comprar. Então, realmente, esse tipo de prática a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Foram atos desumanos, foram atos que atentam contra a saúde das pessoas e que, sem dúvida nenhuma, precisam ser repudiados e punidos. Eu estou chocada, seguramente os nossos telespectadores neste momento também estão chocados com esse seu depoimento, com a sua fala, porque é impressionante tudo isso, são bastidores realmente da situação em que a gente vive de combate à pandemia, né, das casas de saúde, dos hospitais. A pergunta que eu lhe faço, deputado, a se comprovar, né, efetivamente toda essa situação, haverá punição? A CPI terá esse poder de conduzir para que haja algum tipo de punição? Olha, o que a CPI faz, Lena, e nós estamos fazendo isso, é juntar o conteúdo probatório, é juntar as provas e poder instrumentalizar, né, uma denúncia que certamente será feita ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que são os órgãos competentes para levar adiante essa denúncia. Nós estamos trabalhando em conjunto com eles, tanto com o MP quanto com a Defensoria Pública, a OAB, o PROCON, né, tem participado ativamente das nossas audiências e isso eu acho que vai facilitar o processo. O nosso objetivo é ter uma denúncia robusta para que a gente possa punir exemplarmente o que aconteceu aqui no passado, em março, em abril, e poder projetar um futuro sem esses sobressaltos. Os valores pela ação da CPI e pela divulgação que vocês da imprensa estão fazendo, e aí agradeço a vocês em nome dos gaúchos e gaúchas, e em nome disso, os preços dos medicamentos já reduziram, né? Esse mesmo Midazolam, para tomar como exemplo, chegou a ser comercializado cada ampula R$ 199, hoje já é comercializado a R$ 30, né? Mas o valor dele básico é R$ 2, ainda tem muito a caminhar, né? Não digo que vá voltar aquele valor, mas pelo menos um valor mais aceitável. Mas nós temos que ter uma denúncia robusta para poder punir o passado
e evitar que em eventuais novas ondas isso venha a ocorrer. Além disso, qual é a outra preocupação da CPI? É construir uma legislação, construir uma lei que possa proteger os hospitais destes grupos e assim poder proteger a população gaúcha que tanto precisa para atendimento destes mesmos hospitais. Quais são os próximos passos dessa CPI, deputado? Então a CPI segue continuando com as suas inspeções. Paralelamente a isso, seguem as oitivas aos hospitais. Nós aprovamos no início da CPI mais de 200 requerimentos de oitivas. Nós chegamos agora à metade das oitivas e, paralelamente a isso, outro grupo ainda trabalha junto com o Ministério Público, OAB e Defensoria Pública, na questão de pontuar estas notas discrepantes. Ao final disso, então, daqui mais um mês, nós, de posse desse conteúdo probatório todo, nós vamos fazer a oitiva desses grupos. Nós vamos fazer a cariação desses grupos, né? E aí a gente vai ter a prova pronta para que o Ministério Público, a Defensoria Pública possam proceder à denúncia. Deputada, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco no NT Sul, agradecemos os esclarecimentos aí e todo sucesso aí no trabalho, na conclusão dos trabalhos, no andamento dos trabalhos da CPI dos medicamentos e insumos Covid-19 aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço e faço esse agradecimento não só em meu nome, mas em nome da população gaúcha. A participação de vocês da imprensa nesse processo dão transparência a ele e tornam, e é fundamental, porque fazem com que esses grupos diminuam os preços dessas medicações que fazem os nossos hospitais sangrarem tanto. Ok. Conosco, então, o deputado Tiago Duarte do DEM, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos e Insumos Covid-19 da Assembleia Legislativa Gaúcha, prestando todos os esclarecimentos. Daniel, volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações, né? E informações estarrecedoras sobre esse tema que está sendo investigado por essa CPI aqui no Rio Grande do Sul, né? Por medicamentos superfaturados e os hospitais ficaram, de certa maneira, reféns a isso. É incrível, né? O que faz a ganância humana. Agora, não é de se admirar, não é? Há alguns anos aqui no Rio Grande do Sul havia um grupo criminoso formado por alguns médicos, inclusive, por alguns grupos, em que pessoas eram operadas, recebiam próteses e outros implantes que muitas vezes nem precisavam e a lucratividade, portanto, era dividida, né? Então é realmente uma situação muito triste. Vamos para a tela, vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores. Soares, de Cachoeira do Sul, professor Guidugli, era melhor que escola, pois te ensinava rindo e brincando. Saudades. Obrigado pela participação. Quem mais? Clênio, se foi o professor Guidugli, personagem que ficará na história, mas por ser uma alma boa, ficará em nossos corações, os causos do baú e suas memórias. Obrigado, Clênio. O NT Sul fica por aqui, espero você amanhã ao meio-dia. Tchau!